E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media. Nesse vídeo quero falar um pouquinho com vocês sobre sensor. Como vocês já sabem, o sensor é o responsável por captar a luz que entra pela nossa lente para então formar a nossa foto. Existem diversos tamanhos de sensor e conforme o tamanho do sensor a gente vai ter vantagens e desvantagens. Na fotografia existem dois termos que a gente está muito acostumado a ouvir, que é full frame e sensor cropado. O que quer dizer cada um desses termos? Então, como a gente vê aqui nesse exemplo, é uma Canon 6D, que é uma câmera com sensor full frame, que é esse que vocês estão vendo aqui. Ele é chamado de full frame porque ele é equivalente aos filmes de 35mm usados nas câmeras analógicas. Ou seja, as câmeras analógicas não têm um sensor, a imagem é capturada direto no filme. Então a Canon 6D é uma câmera que tem um sensor full frame. Agora a gente vai colocar aqui do lado a Canon 7D, que ela não tem um sensor full frame, ela tem um sensor que a gente costuma dizer que é cropado, ou em inglês o termo crop sensor. Então já dá para ver que o tamanho do sensor é bem menor comparado ao da full frame e ela tem um fator de crop de 1,6, ou seja, ela é 1,6 vezes menor do que o sensor full frame. Agora com as linhas vermelhas a gente pode ver mais claramente a diferença de tamanho entre os dois sensores. Aqui a gente tem a câmera de lado e vai ficar mais fácil para explicar para vocês no próximo slide. E esse símbolo indica a posição exata do sensor na câmera, ou seja, o sensor da câmera está exatamente na mesma linha desse íconezinho aqui. Tá bom, mas então qual a diferença do sensor full frame e do sensor cropado? Vamos imaginar que a nossa câmera está colocada aqui de lado, aqui eu só estou representando o sensor, que seria esse retângulo verde aqui. Nesse exemplo, o sensor full frame. Esse ponto é o ponto de convergência da lente. A gente pode imaginar que a lente está aqui. A distância desse ponto de convergência da lente até o sensor vai ser a nossa distância focal, que é medida em milímetros. Então, quanto mais perto esse ponto tiver do sensor, a nossa distância focal vai ser menor. Com a distância focal menor, a gente vai ter um campo de visão maior. E quando esse ponto estiver mais distante do sensor, a gente vai ter uma distância focal maior e a gente vai ter um campo de visão menor, que é quando a gente dá o zoom, quando a gente quer aproximar algo que está muito distante da gente. Mas agora, se a gente comparar o sensor full frame com o sensor cropado, olha o que vai acontecer. Então o sensor cropado seria desse tamanho aqui, o sensor APS-C. Esse APS-C significa Advanced Photo System tipo C. Vocês viram que utilizando a mesma lente em um sensor full frame e em um sensor cropado, a distância focal é a mesma. Tem muita gente que faz confusão com isso, tá pessoal? Até eu mesmo demorei um pouquinho para entender. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma lente de 50mm. A distância focal da lente 50mm em um sensor full frame vai ser a mesma distância focal da lente 50mm num sensor cropado. Como vocês podem ver aqui, essa distância é igual. Então a mesma lente em ambos sensores tem a mesma distância focal. Mas o que acontece? Quando a gente usa uma lente 50mm em um sensor cropado, a gente pode ver aqui que o sensor APS-C é menor. Ele sendo menor, a mesma lente vai capturar um ângulo de visão menor comparado a full frame. Então se costuma dizer que uma lente 50mm na câmera full frame tem uma distância focal de 50mm, enquanto na câmera cropada, esses 50mm a gente multiplica pelo fator de corte. Vocês lembram daquele 1,6 lá no começo do vídeo? E aí a gente vai ter a distância focal de 80mm. Para isso ficar um pouco mais claro, imagina que a gente fez a foto dessa mulher com a câmera full frame. Então eu tentei representar aqui que a gente vai ter o corpo dela todo na foto. Agora, se a gente comparar a mesma lente em um sensor cropado, o que vai acontecer? A gente vai ter esse resultado aqui, porque como o sensor é menor, a gente vai ter uma projeção diferente no nosso sensor, com a mesma lente. Beleza, mas então quais são as vantagens e desvantagens de cada um? A vantagem do sensor full frame é que ele consegue captar mais luz para sua foto ou para o seu vídeo, e fica mais fácil você fazer fotos e vídeos também em ambientes pequenos, que você precisa de uma lente que tenha um maior campo de visão, de uma lente grande angular. Uma desvantagem é a acessibilidade. Por ser um sensor maior, com mais qualidade, ele também é mais caro. O sensor cropado é mais vantajoso para quem quer fazer fotos de esportes, ou natureza, ou situações que você não possa estar muito próximo do objeto a ser fotografado, porque aí sim uma lente 70-300, por exemplo, consegue ter um alcance maior pelo fator de crop, por exemplo, 1.6, então a gente multiplica esse 70 vezes 1.6 e a gente consegue ter um alcance maior, um campo de visão menor, chegando mais próximo de algum objeto distante, isso comparado ao full frame. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês quanto a esse assunto de sensor, ou eu tirei as dúvidas de vocês ou deixei vocês um pouco mais confusos. Mas essa questão de sensor era uma dúvida que eu tinha há muito tempo quando eu comecei na fotografia, e eu espero ter explicado aí de uma maneira bem didática, de uma maneira bem fácil de entender aí para todos vocês. Beleza? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida aqui no vídeo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tá
dando ré. Caminhão dando ré. Dá pra ouvir? Aonde os... Tamanho de diferença. Tamanho de diferença.